O que vão pensar de mim? O medo de não parecer tão legal, tão bom líder, tão bom professor, tão bom marido ou esposa são dificultadores, porque na nossa sociedade, posicionar-se de forma diferente da maioria ou do esperado significa algo que não é bom, que deve ser isolado e não entendido. Sendo assim, melhor não falar nada, né? Vou falar, as pessoas não vão, então não falo nada. Como líder, o medo da avaliação feita pelos colaboradores ou até que alguém faça uma denúncia anônima faz com que o líder fique travado e não fale. Como professor, que os alunos não queiram mais fazer a sua matéria, esse é o nosso medo. Existem matérias eletivas e, nossa, se eu for um professor que fala tudo o que eu penso, será que os alunos não vão querer fazer mais a matéria? Pô, não vai ficar legal, é melhor não falar. Com o marido ou esposa, por não querer arranjar complicação no casamento. Ah, deixa, ele é tão legal, ele é tão bonzinho, pra que eu vou falar isso? Uma hora eu falo, deixa para lá. E vai deixando para lá, né? Vai deixando para lá. Entre amigos, para não perder a amizade. E assim os exemplos poderiam ser construídos eternamente. Mas a pergunta que fica é: que relacionamento é esse onde a verdade não pode ser dita? Que maturidade é essa das pessoas que não aguenta ouvir a opinião do outro sem se sentirem atacadas? Ou seja, é parar a pensar, né? Se eu quero ter uma relação verdadeira, eu preciso falar o que eu penso, ouvir o que o outro está me falando e não ter esse medo, porque o medo trava. Medo travando, a conversa não acontece, a conversa não acontecendo, vai tudo debaixo do tapete e vai piorando a situação. Confundir o pessoal com o profissional. Não se diz algo para um par ou para um colaborador porque essa pessoa vai achar que eu não gosto dela. Ao contrário, ter uma conversa difícil talvez seja a maior prova que realmente essa pessoa vale a pena, que se gosta dela. Investir um tempo limpando a situação, seja ela qual for, é a maior prova de valor, de consideração que se tem pelo outro. Um feedback, por exemplo, é sempre um presente que se dá para quem de fato importa para nós. Se a pessoa não importa, para que eu vou perder meu tempo? Nem falo, né? Falar do ponto positivo é mais fácil no feedback, né, do que explicar e explicitar a oportunidade a melhorar. Mas aí entra um aspecto que faz toda a diferença. A intenção com que eu dou o feedback. Deixar explícita essa intenção ajuda e ajuda muito. Por exemplo, é por eu acreditar muito no seu potencial que percebo que você está perdendo clientes e prejudicando o resultado geral. A minha intenção é te ajudar e eu quero discutir com você alternativas para que você possa melhorar ainda mais e não perder mais cliente nenhum. No entanto, o pessoal se mistura com o profissional, com o fato em si e gera uma imensa dificuldade. E aí aparecem alguns pensamentos, assim como, né? Não adianta falar porque fulano não gosta de mim e não vai mudar. Ou ele está falando isso porque não gosta de mim. Ou ainda, essa pessoa é impenetrável e não adianta tentar. Todos esses pensamentos são fugas de conversas difíceis. Não façam isso. Buscar culpados. Se a situação já aconteceu, não interessa saber de quem foi a culpa, né? Mas sim alinhar o que for preciso para que não se repita. O foco na culpa elimina a possibilidade de solução. E parece que existem pessoas que precisam sentenciar uma pena, ficam presas na crítica. Sabe aquela história? Você é culpado, porque você é culpado, porque você... Porque... Pra quê? Conversas difíceis trazem para a mesa o assunto para que seja solucionado e não para que as pessoas se sintam culpadas. Porque se eu me sentir culpado, eu vou querer culpar o outro e aí a gente não sai do lugar. A mais importante, que é a personalidade que cada um tem. Cada um tem a sua essência e sua personalidade, eu não vou entrar aqui em aspectos conceituais sobre esse tema, não é o caso, outros vídeos já falaram disso.
Mas existem personalidades que têm dificuldade em se posicionar. São mais caladas, quietas, preferem não criar polêmica em nada na sua vida. São pessoas que aguentam caladas, humilhações, pressões acima do necessário, mas também podem ficar presas na teimosia e não mudarem em nada. Ou seja, eu não bato de frente, mas eu também não mudo. Líderes com essa personalidade, por vezes, preferem fazer do que pedir, justificar em vez de se posicionar. Às vezes chegam até a preferir ser demitido do que demitir. Imagina um negócio desse? E existe sim, tá? São características de personalidade. Vou falar de outras características aqui. Há outras pessoas, então, que conversas difíceis são sinônimo de demonstração de poder. Elas adoram conversas difíceis. Só que não é bem de conversa difícil que elas gostam. Elas gostam de colocar a sua opinião forte, direta, né? E ela só fala. Não sei se vocês conhecem gente assim, mas líderes assim são aqueles que falam muito, escutam pouquíssimo e nunca resolvem nada, porque todas as conversas com ele ou com ela passam pelo seguinte modelo mental: eu sei e você não sabe. Portanto, é isso que precisa ser feito. É assim, né, pessoal? Outras pessoas com outro tipo de personalidade são muito passionais e sensíveis. Então, elas tendem a não querer magoar ninguém para que também não sejam magoadas. Um líder assim é o que trata todos como filhos pequenos que precisam de atenção, carinho, recursos eternamente. Ou seja, eu estou sempre tentando fornecer coisas para o outro. Há outros que veem o resultado como única motivação e não querem perder tempo com conversas difíceis, pois falam o que precisa ser dito sem se preocupar com o estrago. Passa pelo trator, né? Ou seja, olha, é assim, 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 acabou, gostou, gostou, não gostou, gostasse. Né? Imagine, conversa difícil para essa pessoa também não existe. Existe a carteirada, existe o trator que passa por cima. Mas ainda outros líderes com outro tipo de personalidade que preferem ficar presos no mundo das ideias, focados em aspectos mais mentais e apresentam dificuldade em entrar em empatia e dar valor para aspectos mais focados no humano. Conheço um líder assim, é muito interessante, extremamente inteligente, fantástico, tal. Mas na hora que tem que resolver uma situação mais difícil, não resolve. E vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga, vai empurrando com a barriga. Esses líderes mantêm um grande distanciamento da equipe, distanciamento humano, né? Mais do que prejudicial. Muito chato. Há também os que precisam sempre ter prazer no que fazem. E quando acham muito chato, desprazeroso ter conversas difíceis, deixarão sempre para um outro dia a conversa difícil. Mas se não for possível, eles entram para a conversa falando o que pensam e não escutam a outra parte. Por fim, se é que dá para a gente falar que tem fim, eu só estou enumerando alguns tipos de personalidade, tem aqueles líderes focados na perfeição, nas regras, nos procedimentos, né? Então, eles adoram conversas difíceis, eles gostam de colocar ordem na casa, mas às vezes o nível de detalhe é tão grande que no final das contas você não sabe nem por que você está conversando com a pessoa, porque é detalhe em cima de detalhe em cima de detalhe. Bom, evidente, gente, que poderíamos ir muito mais longe e mais profundo quando o assunto é personalidade. Mas o que quero deixar aqui é que nós, seres humanos, dependemos totalmente do contato com o outro. Não existe ninguém que vive sozinho. Não dá, a gente precisa do contato. Ou seja, conversas difíceis fazem parte da nossa vida. O medo, a desconfiança, o excesso de imaturidade querem que esse contato seja perfeito, sem nenhum problema. Provavelmente do jeito que era a relação de mãe com bebê. Que também não sei se não tinha problema, porque eu acho que tem também aí, né? Mas a vida mostra e escancara que as dificuldades fazem parte e que falar, conversar, limpar a sujeira é o que garante a continuidade das empresas,
mas principalmente da saúde do líder. E vou dizer para vocês que também é o que garante a saúde dos casamentos e das relações, sejam elas quais forem. Bom, provavelmente ainda existem infinitas dificuldades. Mas o que eu quero aqui? Eu quero convidar cada pessoa que me segue, que está vendo ou escutando essa reflexão, a se auto-observar, identificando suas dificuldades. E ao entrar em contato com elas, tragam para a consciência a importância de não fugirem dessas conversas, por mais difíceis que possam parecer. O resultado disso talvez seja um olhar para situações difíceis muito mais simples, mais direto, menos pessoal e, sobretudo, mais resolvedor e prático. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, compartilhe mesmo com aquela pessoa que de repente você precisa ter uma conversa difícil e com as outras também. E se você ainda não nos segue, aproveite para se inscrever e ative as notificações. Um grande abraço e até o próximo!